Então, para a gente falar de ponto fraco de narcisista, eu vou dar uma repassada aqui para a gente entender como e por que uma pessoa se torna um narcisista. E eu estou falando das pessoas que se tornam narcisista porque eu acho que tem essa palavra, ela é usada em dois quadros que têm características bastante semelhantes, mas eu não estou falando do transtorno de personalidade narcisista. Que aí sim, quando a gente fala de personalidade, a gente fala de algo que é da pessoa. Eu estou falando daquele narcisista que se tornou, né, que ele precisou, ou que foi o caminho que ele encontrou para lidar com as dores dele e acaba afetando e envolvendo outras pessoas de uma forma bastante cruel na vida dele. Então tá, o que é esse perfil que a gente chama de narcisista? E aquele que se comporta de uma forma cruel com algumas pessoas que entram na vida dele, não todos, porque para a pessoa ser uma vítima do narcisista, ela precisa ter um significado especial, ela precisa representar alguma coisa do passado dela. Então ela é simbólica, ela simboliza alguma coisa que já o machucou. E aí ele escolhe essa pessoa como vítima. Mais para frente fica aqui que você vai entender, vou dar exemplos dessas situações que entram como símbolo da dor e cada um tem um histórico de vida, né? E a gente vai entender várias possibilidades aí, vários históricos. E aí a gente chama então, informalmente narcisista, aquela pessoa que tem sensibilidades específicas que vêm da infância dela, das dores, do sofrimento, das situações que aconteceram com ela, principalmente na infância. Ela não conseguiu lidar com isso conforme ela foi crescendo, porque muita coisa que a gente passa na infância, a gente vai crescendo, vai entendendo, vai percebendo que agora tem capacidade, condição de lidar, de responder, de se posicionar diferente. Então, muita coisa da infância a gente administra. Mas no caso do narcisista, ele é aquele que não conseguiu administrar, que a coisa ficou lá ainda, doída, machucada. E para sobreviver a essas dores, ele acaba fazendo esses comportamentos que envolvem outras pessoas, que não tem nada a ver com a vida dele, com a história dele. Não foram pessoas que provocaram isso nele, mas são pessoas que estão sendo gatilhos, são pessoas que estão ali lembrando as fragilidades dele e ele, numa tentativa de superar, fica revivendo essas situações com essas pessoas, mas de uma forma que é difícil para as pessoas que caem de paraquedas ali entender qual é o real papel dela na vida desse narcisista, né? E aí eu vou explicar como isso funciona. Aí o tipo de dor mais comum, né? O que leva uma pessoa a desenvolver esses mecanismos de proteção, que não deixa de ser um mecanismo de proteção. Quando a pessoa tem essa compensação, quando ela quer fazer a coisa muito mais forte num segundo momento, exagerada, é uma compensação. Quando ela tenta reverter, quando ela tenta se vingar das pessoas do passado dela, usando outras pessoas, porque as do passado às vezes até já foram, não está mais aqui, não está mais convivendo com essas pessoas, mas ela coloca outras pessoas de forma simbólica para tentar reviver. Então é uma forma de desenvolver uma proteção, de se sentir forte agora, finalmente. Então ele vai se sentir forte em cima de pessoas que, coitada, não fizeram nada.